Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus, que nos diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitares, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, estamos diante da regra de fé e prática para a nossa vida, Pai. Senhor, fale ao nosso coração, nos ajude a não sermos simples entendedores, Pai. Assim como na introdução, que nós busquemos o Senhor após ouvir as Tuas palavras. Senhor Deus, nos lugares em que o Teu Evangelho ainda não é proclamado com fidelidade, que o Senhor levante homens, jovens. Faça, Deus, faça com que o Teu Evangelho alcance todas as criaturas, assim como o Senhor nos escreveu na Tua vontade, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. O tema do nosso sermão é o julgamento que revela o amor. O julgamento que revela o amor. Nós vivemos em tempos que estar diante de autoridades é algo preocupante. Nós não temos ideia do que um juiz pode dizer sobre uma causa, um assunto, algo que parece ser óbvio. Algo que talvez na nossa cabeça não é possível que esse juiz diga algo diferente disto que eu estou pensando. E, milagrosamente, alguns dizem completamente o contrário. Vivemos tempos em que o bandido, na verdade, é o mocinho, e o mocinho, na verdade, é o bandido, e no lugar em que aquele deveria estar julgando e decidindo como cuidar e as coisas boas, já não é mais o super-herói, já não é mais aquele que faz as coisas para o benefício da população, mas aí já virou o malvado tomando as decisões. Ser parado numa blitz hoje em dia causa paura. Nosso coração quer sair pela boca. Porque a gente nunca sabe o que virá pela frente. Será que esse policial está bem intencionado? Será que ele só quer realmente ver os meus documentos? Nós vivemos tempos em que estar diante das autoridades é difícil. É uma incógnita, é uma dúvida. O sermão de hoje fecha um ciclo em nossa congregação.
Nós já passamos por Ruth, Salmos de Romagem, Tiago, Atos, somos Pedro e agora as parábolas de Jesus. A intenção desta série de exposições foi apresentar o reino a vocês. Quem sabe, compreendendo o reino, a alegria de fazer parte de um reino de bondade, misericórdia, amor, mansidão, talvez isso desperte o zelo e o cuidado e o amor pela igreja. Por meio de assuntos do cotidiano, nós vemos o Senhor Jesus falando de muitas coisas. Assuntos simples, em que ele aplica ao reino, a sua verdade, ao ajuntamento dos irmãos. Nós já vimos que este reino de fato foi inaugurado. A primeira pregação aqui foi a chegada do noivo. E nós vemos que com a chegada do noivo, a festa começa. Nós já passamos também pelo valor do reino. Nós vimos a pérola, o tesouro escondido, um valor incalculável. Nós aprendemos também que este reino influencia na nossa vida. Este reino nos ajuda a colocarmos a nossa casa em cima de uma rocha e não na areia. Porque na areia vem a água e derruba, e na rocha a água bate com ímpeto. Vem a tempestade, mas a casa continua firme e forte. Nós vimos, então, que este reino influencia tanto fisicamente quanto espiritualmente a nossa vida. Nós vimos também que neste reino houve uma plantação e que muitas sementes cresceram. Nós vimos que essas sementes cresceram misturadas com outras espécies. E no devido tempo tudo será resolvido. Nós vimos também que no reino somos importantes. Nós vimos que em prol de 99 são deixados para trás. Nós vimos também que nós temos um rei. Neste reino, nós somos os súditos e este rei saiu para uma missão e nos deixou um tesouro, nos deixou o evangelho. Nós vimos que como nós não sabemos o dia do retorno deste rei, nós vivemos obrigados a cuidar deste reino, a manter este reino sempre em ordem. Afinal de contas, o rei pode voltar a qualquer momento e ele não pode pegar o reino dele desorganizado. Nós vimos no nosso último sermão o que estaremos fazendo quando Cristo voltar. Ou melhor, Cristo já disse o que deveríamos estar fazendo. Nós deveríamos estar vigiando, porque nós não sabemos. Como o ladrão vem à meia-noite e sem aviso, Cristo Jesus assim também retornará. Pela leitura do texto, talvez você já esteja um pouco preocupado. O pessoal que gosta dos sermões que são estilos pecadores nas mãos de um Deus irado, já lê até hoje, né? Cabrito de um lado, ovelha do outro, maldito. O objetivo hoje não é assustar. Nós vamos concluir uma série de sermões em que o reino é sempre prioridade. Ele é de valor inestimável, ele é que nos sustenta, ele é de um rei bondoso. Então o objetivo hoje não é nos colocar longe de Cristo, pelo contrário, o objetivo de hoje é apresentar o pastor supremo, o único pastor da nossa vida, o pastor verdadeiro, sem falhas, aquele que percebe todos os detalhes, aquele que percebe os olhares trocados, aquele que conhece o nosso coração, aquele que já conhecia o nosso coração quando a gente ainda era uma substância sem forma nenhuma. O objetivo é apresentar o pastor que também passou por um vale, que talvez você esteja passando neste momento. Veja bem, nós não vamos fugir do assunto. O texto é claro. Ele fala de céu e inferno. Ele fala lugar de honra e desonra. Ele fala de ao lado de Cristo e longe de Cristo. Mas nós vamos ver isso com uma ótica do copo meio cheio. Nós vamos ver Cristo Jesus se apresentando a nós como aquele que no último dia vai pegar cada um dos seus e colocar ao seu lado. Hoje nós vamos compreender um pouquinho melhor deste amor de Cristo Jesus. Se nós tememos os tribunais, nós tememos porque intimamente nós sabemos que a gente sempre tem algo escondido. Quando a polícia para a gente fica com medinho porque no fundo a gente sabe que o pneu está um pouquinho careca. E o triângulo talvez eu tenha emprestado e não esteja lá atrás.
Então, não é pelas boas obras. Diante dos tribunais, nós tememos porque somos falhos. Mas este tribunal é diferente. É um tribunal que revela o amor. Então, mais uma vez, o tema do nosso sermão, o julgamento que revela o amor. Contexto, como é que a gente chega até o ponto de Jesus separar ovelhas dos cabritos? Não se esqueçam, aqui nós estamos respondendo a uma pergunta dos discípulos. Lembra tudo que a gente comentou no sermão passado? Os discípulos então perguntam a Cristo Jesus quanto ao quando o templo iria cair, quais os sinais da segunda vinda e sobre a consumação do século. Jesus então começa a responder. No sermão passado nós vimos exatamente quando o templo iria cair e começamos a ver os sinais da volta de Cristo Jesus. Aqui acabou, aqui já era. Quem veio, veio, quem ficou, ficou. A analogia o próprio Jesus fez no capítulo 24. A ideia da arca de Noé, a arca em que Noé e sua família estiveram dentro, não foi Noé e a família que fechou a porta. Assim que a família de Noé entra, o próprio Deus fecha e sela a porta. A partir daquele momento, aqueles que viram todos os sinais evidentes de que o mundo de fato iria ser destruído e não aceitaram, não creram em Noé, ficaram de fora. Ali acabou, ali fechou, já foi. O texto começa, ou melhor, o capítulo 25 começa falando de virgens. Fala de 10 virgens, 5 prontas para receber o noivo e 5 nécias, jovens, com muito conhecimento. Olha, estamos falando de judias. Essas mulheres conheciam a lei de Deus na ponta da língua. Nenhuma delas tinha dúvida nenhuma com relação a Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio e Números. Elas sabiam perfeitamente quem era o Deus, qual era a lei de Deus, o que agradava a Deus, o que desagradava, como deveria adorar ao Senhor Deus, mas, por vezes, não é conhecimento que importa. Essas virgens, elas não eram noivas do noivo, elas eram uma espécie de damas de honra. Então hoje todos os olhares ficam para a noiva. Antigamente, no tempo de Jesus, os olhares ficavam para o noivo. Era o noivo que chegava montado no seu cavalo, ia caminhando pela cidade, e isso acontece. O grande problema é que 5 dessas virgens, apesar de conhecer muito bem a Escritura, não viviam de fato a verdade da Escritura. E elas foram nécias, elas não levaram a sério que o rei chegaria a qualquer momento, ou melhor, que o noivo chegaria a qualquer momento. Resultado, verso 25:11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A continuidade do texto diz que tem chance. Não vos conheço. Ou seja, o fato de conhecer a Escritura não é suficiente para que nós entremos. Aqui foi porta na cara. O texto continua, e aí fala dos talentos. Nós não vamos nos desgastar muito aqui, porque nós já temos esta parábola no nosso canal. Então você entra lá e verifica o que significa. Não foi aqui em Mateus, foi em Lucas, mas são as parábolas semelhantes. O que importa é você saber que o Senhor de um lugar, um rei, saiu e deixou o povo responsável por uma missão. E aí quando ele volta, ele vai questionar: o que você fez com a missão que eu te dei? E aí cada um vai dar a sua resposta, vocês procurem lá no canal. A pergunta sempre é: o que você fez com o tesouro? E o tesouro é o Evangelho. E aí a gente chega no grande julgamento, deve estar aí na sua escritura, né? A partir do verso 31, muito provavelmente, o grande julgamento. Mais uma vez o tema, o julgamento que revela o amor. O julgamento que revela o amor nos apresenta uma certeza. O julgamento que revela o amor, em primeiro lugar, nos apresenta uma certeza. Olha que legal, o verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Olha que perfeição que a Escritura é. A Escritura não está dizendo assim, ó, se um dia, se vier. Está dizendo assim, ó, quando vier o Filho do Homem. Qual é a certeza que o julgamento que revela o amor nos dá? E certamente o Filho do Homem vai voltar. Certamente o Filho do Homem vai voltar.
Hoje é dia de esperança. Nós vamos falar deste Filho do Homem. O Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse que voltaria. E durante esse tempo? Não se engane. Não pense que a história está correndo de qualquer jeito. As coisas acontecem, os presidentes mandam e desmandam, acidentes naturais acontecem, vidas são transformadas, a gente perde pessoas que nós amamos, crianças nascem, doenças chegam, festas de casamento acontecem. Não pense que todas essas coisas estão acontecendo de maneira aleatória. Como eu posso ilustrar isso para vocês? Quando o rei Davi estava sendo ungido rei de Israel, lembra? O profeta Samuel vai até a casa do pai de Davi e diz assim, olha, um dos seus filhos é rei. E aí Jefté começa a apresentar, né? Primeiro o mais velho, o mais bonito, o mais forte. E Samuel vai dizendo, não, esse não. Tem outro. Até que chega em Davi, menino ainda. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Mas enquanto isso, do outro lado, lá na Grécia, a gente estava diante da guerra de Troia. Ali, o Império Grego estava sendo formado. Império Grego que é tão importante. Você sabe que a Escritura foi escrita, o Novo Testamento, originalmente no grego. Ou seja, enquanto Davi era ungido rei de Israel, o Senhor Deus estava movendo a história. A guerra de Troia é bem legal, depois vocês pesquisam os motivos pelos quais aconteceu essa guerra, e aí você vai ver e fala, puxa vida, essa intriga, esse jogo de interesses, política, amor, paixão, traição, não está isolado. Não está isolado, estava preparando o caminho. Estava preparando o caminho para que na plenitude do tempo viesse Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então não se engane, tenha esta certeza. Jesus vai voltar. E as coisas não estão caminhando de qualquer jeito no mundo. Tudo faz parte de um plano perfeito da redenção que o nosso Senhor tem para cada um dos seus. Quando a gente menos esperar, o céu vai se rasgar e Cristo Jesus vem nos buscar. Segunda certeza, ou melhor, dentro desta certeza que Cristo Jesus irá voltar, nós temos um dilema a resolver. Uma certeza dentro da certeza. Qual é essa certeza? O Filho do Homem conhece as suas ovelhas. O verso 32 diz que todas as nações estarão no tribunal. Neste momento, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Todo joelho se dobrará. Aqui não é um movimento de que a miséria do mundo vai acabar, a desigualdade vai acabar, o pobre e o rico já não existe mais, não. O que vai acontecer aqui é que a religião pura e sem mácula, que é explicada lá em Tiago 1,27, vai ser separada das demais religiões. Então, o budista, o kardecista, o islamista, o shintoísta, o seichonoísta e todos os 4.000istas que o homem inventou serão colocados de lado. E somente uma religião ficará ao lado de Cristo Jesus, sendo conduzida ao paraíso. Só que aí a gente tem um dilema. Está todo mundo ali. Está todo mundo misturado. Como é que eu sei quem é da religião pura e sem mácula? Como é que eu sei que Tiago 1,27 é real? Aqui. Mateus 25 diz que existe uma religião pura e sem mácula e esta estará à direita. O texto, então, diz que Jesus colocará as ovelhas ao seu lado direito. Como Jesus vai fazer isso? João 10,27 diz que tanto as ovelhas reconhecem a voz do Senhor, quanto o Senhor reconhece as suas ovelhas. Talvez a experiência e a ilustração aqui sejam os pais que têm filhos gêmeos. A gente nunca sabe quem é quem, mas o pai e a mãe batem o olho e falam, esse é fulano e esse é fulano, esse é fulano e esse é fulano. Ele conhece perfeitamente. Aqui entra a única porção de parábola. Apesar de nós chamarmos este trecho da Escritura de parábola, ele é muito mais um sermão apocalíptico, a ideia de revelar os últimos acontecimentos. Mas ele começa com uma introdução que é uma parábola. Ele fala justamente de separar as ovelhas dos cabritos. Qual que é a ideia? De dia fica tudo misturado, cabrito e ovelha. Isso era muito comum. Jesus usa justamente essa ilustração. Lembra o propósito das parábolas? Atrair os olhares para Jesus, e aí aqueles se separam com ele, e aí ele apresenta o reino e tudo mais.
Essa é a ideia. Ele fala de algo comum, cabritos e ovelhas. Durante o dia, todo mundo misturado, todo mundo junto, mas quando chega a noite, o cabrito não tem a proteção natural contra o frio. E as noites em Israel, elas são um pouco geladas. Então, é necessário fazer essa separação. Só que quando está pequenininho, veja que algumas versões vão dizer bode, né? Mas pense em cabrito, porque o bode você já identifica ele da ovelha, porque ele já tem chifre, ele já é mais corpudo. Mas enquanto eles são pequeninos, ovelhas pequenas e cabritos pequenos, tudo igual. Como é que faz então essa separação? A separação acontece porque Jesus chama cada um dos seus, e os seus vão saber exatamente de que lado ficar. Ricardo, mas peraí, qual é o critério? O Filho do Homem está usando o que para fazer essa separação aí? Talvez esta é a pergunta que esteja na sua cabeça. Como é que faz essa separação aí? O julgamento que revela o amor nos dá uma certeza, mas também nos apresenta o critério. O julgamento que revela o amor nos apresenta um critério. Este é o segundo ponto do nosso sermão. Entre os versos 33 e o verso 45 acontece algo majestoso. Vocês vão entender o porquê o majestoso. Já não é mais o Filho do Homem. Vamos lá, verso 33, 25 e 33. Olha que belo. Verso 34. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita. Veja bem, já não é mais o Filho do Homem. Lembra? Veio o Filho do Homem para se assentar no teu trono de majestade e glória. Agora já não é mais o Filho do Homem falando. Agora é o Rei. Agora todas aquelas parábolas começam a fazer sentido. Ele voltou. Ele voltou justamente para ver o que cada um estava fazendo com o tesouro que ele deixou na nossa mão. Ele voltou justamente para ver se nós estávamos firmados na rocha eterna. Ele voltou justamente para ver como nós estávamos vigiando até a hora que ele vinha. Voltou o Rei e se assentou no trono da sua majestade. Agora nós temos o cumprimento de Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada. E lá em Atos 17, mais um cumprimento, virá um varão escolhido, separado, selecionado por Deus para julgar todas as nações. Não é qualquer um falando. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Estamos diante de Cristo Jesus, agora em glória. Cuidado, cuidado. Eu não vou lembrar qual foi o teólogo, mas ele conta uma analogia. Ele diz que certa vez um ladrão, um malfeitor, estava se afogando. E então passa um homem e pula no lago e salva esse malfeitor. Este malfeitor era malfeitor. É natural dele fazer malfeitorices. Ele vai lá e apronta. Este homem então é preso e chega ao dia da condenação. Este homem então no banco dos réus, olha, e o juiz quem era? Aquele homem que havia salvado ele do lago. O que ele pensa? Esse homem uma vez já me salvou. Tranquilo, ele vai lembrar de mim e vai me tirar. O juiz vai então e dá a condenação. Cadeia. Ele diz, mas como assim? Você me salvou no passado? Pois bem, trazendo para a nossa realidade. Cristo Jesus veio a primeira vez para te salvar, mas quando ele vier, vai vir para julgar. Cristo Jesus, neste momento, já não está mais em pé ao lado do Rei, ajudando a fazer todas as coisas acontecerem. Agora ele se assentou. Agora é hora do julgamento. Agora é a hora de Atos 17 ser cumprido. Todas as nações serão julgadas. Qual o critério? Os da direita ouvem uma sentença. Os da direita: vinde benditos do meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Oh, coisa boa, né? Já pensou? Lá, vem Jesus, senta no trono. E aí vira para você assim e fala, vinde bendito do meu Pai. Entra no reino que está preparado para você antes de você saber que existia reino. Antes de você entender todas essas coisas. Este reino já era seu. Vinde benditos do meu Pai, coisa boa demais. E do outro lado ele vira para o outro grupo e diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Complica, né? Como assim? Aqui ovelha, aqui cabrito? Como é que faz essa separação? Qual o critério?
Será que Jesus olha para a multidão e diz assim, esse sim, esse sim, esse assim sim, vai rapidinho. Esse com certeza não, pode ir para lá. Será que é assim? Um rei que separa alguém dessa maneira é um rei que não serve. É um rei que não tem critério. É um rei que vai fazendo as coisas de acordo com o próprio coração. Nós não estamos diante de um rei qualquer, nós estamos diante do nosso Salvador. Qual é o critério então, Ricardo? Larga de enrolar. O critério é o segundo grande mandamento. Você vai se lembrar dele, ou melhor, vamos nos lembrar. Marcos 12, de 28 a 31. Marcos 12, de 28 a 31. A palavra de Deus nos diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, é duro de ouvir, mas o critério para você estar ao lado de Cristo Jesus é a maneira com a qual você trata o seu irmão. Não é qualquer um do mundo, a gente vai ver que não. É a maneira com a qual você trata a igreja. Afinal de contas, onde é que você encontra os irmãos? Nós vamos caminhar com isso. O seu amor com Deus é você e Deus. Nunca ninguém vai poder dizer assim, você não ama a Deus. Não, isso é coisa sua. O seu relacionamento com Deus é você que sabe. Se você está orando, se você está jejuando, se você está lendo a palavra, se você de fato está amando Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, lembre-se que isso é mandamento. Isso é você e Deus. Agora, o teu amor para com o próximo e automaticamente para com a igreja é visível. Todo mundo está vendo como é que você está tratando o seu irmão, como é que você está tratando a sua igreja, qual a prioridade disso na nossa vida. Eu preciso fazer uma pausa aqui. Eu preciso esclarecer para vocês que este texto nada tem a ver com ação social. Para o contexto da época, Jesus precisou usar estes termos. Afinal de contas, todo mundo deveria saber que as viúvas e os órfãos eram aqueles que eram os isolados, aqueles que ficavam à margem da sociedade. E, de fato, uma viúva não podia trabalhar, a cultura que a mulher não pode trabalhar e tudo mais, os órfãos não podiam também, estamos falando de crianças aqui. Então, Cristo Jesus usa essa ideia de ter fome, de beber e tudo mais, simplesmente para se conectar com o povo. É Atos 17, Paulo também usando a mesma estratégia para se conectar com os atenienses. Esta lista, nós devemos entendê-la como uma lista representativa. Veja bem, nós estamos falando de ovelhas e cabritos. E aí a gente não vê ovelha e cabrito fazendo essas coisas. Lembre-se que nós estamos diante de uma parábola. Então, quando eu associo isso à ação social, não, a gente precisa ir para a Cracolândia, precisa fazer. Precisa, é lógico que precisa. Uma vez salvo, a evidência de que você é salvo é que você serve. E aí serve a todos. Mas o texto não está falando isso. O texto aqui é muito mais específico. Use, então, essa lista de modo representativo. Elas são cenas cênicas para transmitir o significado primário da parábola. E qual é, então? Qual é esse significado? Dá de beber, dá de comer? Qual é? Eu vou responder isso já aplicando este segundo ponto. Como está o seu relacionamento com o seu irmão? Esse aí que está do seu lado, esse aí que está à sua frente, esse aí que está atrás de você. Como você tem lidado com essas pessoas? Como está o relacionamento com aqueles que sentam ao seu lado, domingo após domingo? E aí talvez você possa dizer, não, se meu irmão me pedir, eu faço. E se ele me pedir, eu vou fazer de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Não, se o meu irmão me pedir, eu vou morrer por ele. O problema é que Jesus não diz, quando eu pedi comida me deram. Jesus não diz, quando eu pedi bebida me deram. Ao contrário, todas essas coisas acontecem de um jeito natural.
Naturalmente, esse tipo de ação acontece na vida dos irmãos. O auxílio, o acolhimento, eles vêm espontaneamente. A gente vê uma necessidade, a gente tem que correr. Não é isso que Tiago nos ensina? Se o seu irmão veio, apontou, por mais que ele não tenha dito, mas você viu na cara que o irmão estava acabado. Irmãozão, o que está acontecendo aí? Está tudo bem? Vamos tomar um café? É isso que Tiago nos ensina. Mostre, por meio das tuas obras, a fé que você tem. É essa a ideia de naturalmente não houve segundas ou terceiras intenções quando os homens do passado se entregaram por Cristo Jesus. Cada um dos apóstolos morreu de um jeito horrível, exceto João, mas também não deve ter sido nada bom ficar preso numa ilha sozinho. O fato é que nós devemos acolher os nossos irmãos sem nenhum sentimento de que em algum momento nós vamos ter reconhecimento. A gente não ajuda, a gente não auxilia, a gente não acolhe alguém esperando o momento em que essa pessoa vai devolver tudo que a gente fez. A gente não faz isso esperando o dia em que a gente vai receber um tapinha nas costas e dizer, nossa, irmão, obrigado porque aquele dia você me ajudou. A gente não faz esse tipo de coisa esperando qualquer tipo de reconhecimento. Isso acontece de forma natural. Irmãos, amem uns aos outros. Isso é critério para vocês entrarem no céu. Ricardo, que viagem é essa, meu? Nunca vi isso na vida. Olha o verso 37. Mateus 25, 37, a palavra de Deus. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E aí segue todo o espanto. Veja bem, pessoas foram selecionadas por Cristo Jesus, colocadas à sua direita, e ele diz assim, olha, você vai entrar nos átrios do Senhor. E aí as pessoas viram assim, mas o que eu fiz? O que exatamente eu fiz? E aí ele diz assim, você deu de comer, você deu de beber, você deu a roupa, você visitou, você acompanhou, você caminhou junto, você acolheu, você auxiliou. Senhor, eu fiz tudo de uma maneira tão natural. É isso! É naturalmente que essas coisas devem acontecer na vida dos salvos. É naturalmente, não é por força, não é por pressão. A gente não tem que ficar se humilhando para ninguém fazer as coisas para o reino. Isso deveria ser honra e glória para a gente. Em outras denominações, lavar um chão é motivo de briga. O que acontece conosco é que, de fato, o amor vem se esfriando. E a palavra de Deus já causa coceira. Quando a gente lê a Escritura e diz, olha, eu acho que o que está acontecendo na sua vida é isso. Não, não é isso não. É por causa disso, disso e disso. Né? Nossa, né? É difícil a gente aceitar essa verdade. O povo até parece besta, né? Ficou a vida toda servindo, dando de comer, dando de beber, levando roupa, visitando, chorando, orando, perdendo. E aí chega Jesus e diz, bem-vindo, bem-aventurados são os que choram, os que se humilham. E você conhece Mateus 6, 7 e 8. O auxílio acontece sem a percepção daqueles que estão ajudando. A quem você está ajudando é nítido, mas você faz isso de maneira natural, você nem percebe. Como está o seu cuidado com o seu irmão? 3 opções para você refletir aí. 3 opções. A primeira delas, estou fazendo não. Meu irmão, nem sei o nome dele para falar a verdade. Ó. Segunda opção, estou fazendo, mas eu não vejo a hora de dar o troco. Irmão, eu vou fazer isso, mas naquele momento, mas eu fiz isso por você, e agora você não quer fazer isso por mim? Essa é a segunda opção. E a terceira opção? Você está fazendo, está se alegrando e não está nem percebendo. Quando foi, já é. Tem uma ilustração. Marcão e os bonecos. Para quem tem filhos aí, pode chegar em casa hoje, dia do Senhor. Marcão e os bonecos, pode pôr lá. Uma das personagens é um menino que gosta muito de bicicleta. Então tudo para ele é bicicleta. E aí ele faz uma piadinha lá. O que é? Que tá em cima, tá embaixo. Tá na esquerda, tá na direita. O que é?
E aí as crianças respondem, então ele fala, é a bicicleta. Como assim a bicicleta? E aí é aqui que eu achei legal. Ele fala assim, a bicicleta é assim, quando é, já foi. Quando você vê, já passou. É assim, e nada a ver, ele está brincando com as crianças ali, mas o que eu quero trazer para vocês é essa ideia, de que quando você menos espera, você está vivendo, você está servindo, você está com a vida transformada, você está adorando fazer tudo isso. Já não tenho mais empecilho, já não coloco tanto defeito. Eu só passo para a honra e glória de Deus, e não é para isso que a gente foi criado, não é para isso que a gente está aqui. É sem querer, querendo. Essa é a grande verdade. Quando a gente menos espera... Eu gosto muito da música Quebrantada, né? Fala muito ao meu coração. Porque foi esse o meu caminho, né? Gentilmente me atraiu. E aí eu sempre falo, nunca escondi de ninguém, né? Fui pro seminário aos 45 do segundo tempo, um negócio de ser pastor, eu falei, tá louco, tô bem empregado, eu não quero esse negócio. As coisas vão acontecendo, e quando a gente vê, a gente está, de fato, deixando de lado muitas coisas. Mas sabe o que é mais impactante? É que a gente está deixando de lado e está se alegrando. A gente está adorando cuidar, auxiliar, acolher. Portanto, das 3 alternativas, a terceira é a correta. Ricardo, e os cabritos? O texto está falando aí dos cabritos. Já entendi. Preciso cuidar do meu irmão, porque isso é critério para eu entrar no céu. A Escritura diz que toda língua confessará ao Senhor. Tem algo curioso aqui. Percebe que os cabritos também chamam Cristo de Senhor? Pois é. Toda língua confessará. Toda língua confessará. Os cabritos do lado esquerdo, eles fazem exatamente o mesmo questionamento. Senhor Jesus, não, esse critério aí, não estou entendendo, não. Quando foi? E olha que legal, aqui a gente vai precisar ler. As ovelhas, a preocupação é tanta que eles vão sentença por sentença. Porque quando o Senhor teve fome, eu te dei de comer. Quando o Senhor teve sede, te dei de beber. Olha os cabritos respondendo. Vê se não são os bode mesmo. Olha só. Verso 44. Senhor, quando foi que te vimos? Conforme com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos. Olha a preocupação que esse povo está em se justificar. As ovelhas não. Quando o Senhor teve fome e eu te alimentei? Percebe o cuidado da ovelha? Sabe por que a ovelha cuida? Porque a ovelha é um bicho que precisa de cuidado. E aí, quando ela percebe que ela foi cuidada, não pela Igreja Presbiteriana do Brasil, não pelo Ricardo, não pelo Emerson, não pelo Augusto Nicodemos, não pelo Gran Conato, não pelo Franklin Ferreira, não pelo Heber, nem por nenhum outro grande pregador, nem pelo Billy Graham, nem pelo Jonathan Edwards, quando a ovelha percebe que quem cuidou dela não foi nenhum homem, mas foi Cristo Jesus na cruz, aí ela começa a cuidar também. E aí ela não se comporta como bode. Como assim? Como assim nunca fiz? Talvez você esteja ainda encucado, né, Ricardo? Então não está muito certo isso não. Esse negócio de que para entrar no céu eu preciso amar a igreja. Vamos lá. Como bons presbiterianos, a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. O Senhor diz, todas as vezes que fizeste isto, a qualquer um desses meus irmãos pequeninos. No mesmo texto, onde é que está o momento em que Jesus fala exatamente as mesmas palavras? Porque quando eu tenho dúvida num texto, eu preciso, dentro do mesmo assunto, buscar se isso aconteceu em algum momento. E aconteceu. Mateus 10, de 40 a 42. Mateus 10, de 40 a 42. Olha só. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pronto. Aqui a gente já está vendo que o pequenino é o discípulo de Cristo.
É o irmão. É você. É você. Os discípulos são os pequeninos. Agora, Mateus 12, de 48 a 50. Mateus 12, de 48 a 50. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Em Mateus 25 nós temos pequeninos e irmãos. Se você ainda tem dúvida, a conversão de Saulo, lá em Atos 9, quando Cristo derruba Saulo de Tarso, Cristo questiona: por que é que você me persegue? Quem é que Saulo estava perseguindo? Era o viciado da Cracolândia? Era o faminto por qualquer motivo da vida? Era aquele que não teve algum tipo de oportunidade na vida? Não. Saulo estava perseguindo você e eu. Saulo estava perseguindo a igreja. Aqui acontece algo que eu jamais vou conseguir explicar para vocês. O nome disso é união mística com Cristo. A gente vai tentar raspar isso quando a gente falar de predestinação daqui 2 domingos na nossa EBD. Cristo é você e você é Cristo. Explica isso, eu não me arrisco. Não tem como, mas o próprio Senhor está dizendo: quando faz a este, faz a mim. Você e Cristo, uma união, algo junto. Então, quando você tem rebeldia contra o seu irmão, contra a igreja, você não está rebelado contra o teu próximo, nem contra a igreja, você está rebelado contra o próprio Cristo. Isso é critério para você entrar no céu. União mística. Jesus e os seus é um só. Não há separação. Quem tentará se separar do amor de Cristo Jesus? Nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem a morte. A morte que poderia te separar de Cristo Jesus, nem ela. Nem ela. Todas as vezes que deixastes de fazer por um destes meus irmãos, não fez a mim. Como você está tratando o seu irmão, como você está tratando a sua igreja. Mas eu disse que hoje era dia de esperança. Era dia de caminhar com Cristo, de enxergar que Cristo é que muda a nossa vida. Talvez você tenha se visto na opção 1, na opção 2. Eu não estou fazendo, não. Ou eu estou fazendo esperando o dia em que alguém me eleve e me agradeça. Talvez você se achou nessa condição e falou: e agora? E agora, glória a Deus que Cristo Jesus ainda não voltou. Isso significa que é hora de me transformar por teu imenso amor. Ao lado de Cristo a gente se transforma. O julgamento que revela o amor nos dá uma certeza, nos dá um critério e nos apresenta uma esperança. Verso 46. Vamos ler todo mundo junto, verso 46? Aí, esse Gabriel é. Verso 43. Irão estes para o castigo eterno. Irmãos, a nossa missão é pregar o Evangelho. Quem vai separar é Cristo Jesus. A gente não tem autoridade para dizer quem é e quem não é. Isso coloca um peso sobre as nossas costas. É muito fácil dizer para vocês que vocês devem amar mutuamente. Muito fácil. Mas quem é e quem não é? Isso coloca um peso e vai dizer que a gente deve amar todas as pessoas. Porque a gente não sabe. Você quer uma certeza? Mais uma certeza? Muitos que a gente tem certeza que estarão no céu, não estarão. E muitos que a gente tem certeza que não estarão, estarão. E a analogia, ou melhor, a ilustração é prática. Pensa em Estevão, Paulo. Estevão lá de joelho.
Senhor, até quando? Até quando esses que perseguem a igreja? Até quando esses que matam? Esses que tentam convencer os nossos filhos? Até quando? Até quando? E aí chega Paulo lá. Opa, Estevão, bom? O que você está fazendo? Nem consegui falar. Tamanha surpresa. Surpresa boa. Porque não é a gente que decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Essa é a grande verdade. E é por isso que o texto nos oferece uma esperança. Você tem medo do inferno? Quem tem que ter medo do inferno é o ímpio. É aquele que não está nem aí para Deus. É aquele que nem sequer cogita ouvir das coisas de Deus. Nós estamos num bom caminho. A gente separou um tempo hoje para estar aqui na igreja. A gente precisa amadurecer? Todos nós. Eu 1 milhão de vezes mais do que vocês. Isso é bom. Isso é bom. O próprio Senhor Jesus disse: os justos irão para a vida eterna. Que tal ser um justo? Essa é a proposta de hoje. Que tal ser um justo? Ricardo, como é que eu faço? Eu acho que eu gostei desse negócio. Eu quero estar do lado direito de Jesus Cristo. Irmãos, não tem receita. Reza 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, participa de todo o PG, participa de toda reunião de oração e assim você vai para o céu. Não tem. Lembra que isso é naturalmente. Naturalmente a gente vai se apaixonando, sabe? Aquela paixão mesmo, seja por uma pessoa, seja por algo, que a gente já aprendeu que a gente pode se apaixonar por muitas coisas. Não tem uma receita. A grande verdade é que o Espírito Santo é tão perfeito que quando você vê, já foi. Você já vai estar com o coração completamente invadido pelo Espírito Santo. Você já vai estar envolvido com as coisas da igreja, você já vai ter comprado uns 15 livros do Augusto Nicodemos, vai estar todo feliz da vida, você vai estar visitando os irmãos, você já vai saber todos os pontos da IBD. Quando você vê, simplesmente foi. Cara, é possível viver uma vida desse jeito? A esse ponto de adorar fazer todas essas coisas em prol do reino? Rapaz, se é. Você não precisa construir o templo do rei Salomão. Você não precisa abandonar o seu lazer, o momento com a sua família. Você não precisa chegar aos extremos. Em algum momento a gente vai ter que fazer isso. Quando o homem da iniquidade chegar, não vai ter mais igreja não. Lê lá Apocalipse e vê que a gente vai cultuar escondido. Ali não tem chance. Ali ou você é ou você não é. Mas por enquanto nós temos aquele Jesus que veio para salvar. Ainda não é o Jesus que está separando cabritos e ovelhas. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus hoje diz a vocês que mesmo com todos os seus defeitos, Ele aceita um copo de água fria da sua mão. O que eu estou dizendo a vocês é que com todo o seu orgulho, Jesus aceita um prato simples de arroz e feijão. O que eu quero dizer para você é que com toda a sua falta de comprometimento, o Senhor Jesus ainda veste a roupa que você lhe entrega. O que eu estou dizendo para você é que com todos os seus pecados, Cristo Jesus ainda te abraça. Porque ainda é tempo de salvação. Ainda não é tempo de julgamento. Nós temos um rei que se humilha ao ponto de receber a sua visita na prisão. Que rei faria isso por alguém se não fosse o Rei da Glória? A você que ainda não se decidiu por Cristo, e a você que já se decidiu e se enxergou no ponto 1 ou ponto 2 sobre o amar ao próximo e à igreja, saiba que por você, no deserto, Cristo teve fome. Por você, na cruz, Cristo teve sede. Por você, Cristo passou por um julgamento completamente errado. Na cruz, Cristo Jesus ouviu: apartai-vos de mim, maldito. A Escritura diz que aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Cristo Jesus por você se fez maldito. E não só isso. O seu e o meu pecado, um a um, machucaram o nosso Senhor.
Cristo Jesus, para que no dia da glória, no dia que ele estiver assentado no trono, tudo isso que ele passou na cruz, ele fez tudo isso para que no último dia ele vire para cada um dos seus e diga: vinde a mim, benditos de meu Pai. Entre na posse do reino que está separado para vocês desde a fundação do mundo. Cristo Jesus é suficiente na nossa vida. Cristo Jesus é a motivação de fazermos todas as coisas, de tomarmos as nossas decisões, de amarmos a igreja, de amarmos os irmãos. Cristo Jesus é o que deve motivar tudo na nossa vida. Não é Cristo Jesus que tem sido a motivação da sua vida. É hora de se transformar. Quando é que a gente se transforma? Quando a gente está ao lado de Cristo. É possível isso? O seu corpo é a habitação do Espírito Santo. O Senhor Jesus, então, disse que enviaria aquele que era de mesma forma, de mesma essência, para habitar o nosso coração. Cristo Jesus deve ser a nossa motivação. Não são cargos, não são momentos, não é dinheiro, não é alegria, não é tristeza. Não importa. Se eu tenho Cristo à frente, as coisas caminham. E se eu achar que não, eu espero. Ou Deus me recolher, ou esse dia que todos nós estejamos juntos, do lado direito de Cristo, amando uns aos outros, amando a igreja de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar?